Olá, boa noite. Vamos dar início à nossa live de hoje, desmistificando os cuidados paliativos. Vamos entrando, chamando o pessoal, encaminhando essa live para quem vocês acham que vai se beneficiar do tema. E hoje estarei conversando com a minha amiga, doutora Cecília Eugênio. Boa noite, Vivian, que é cirurgiã de cabeça e pescoço e escolheu seguir pelo caminho dos cuidados paliativos também. Olha ela aí, já vou colocá-la e a gente faz uma apresentação aqui em conjunto. Boa noite. Cicinha, já vou botar você. O som tá legal, né, pessoal? Cicinha! Oi, Rê! Gente, Tudo desculpa bem? essa luz aqui não... é o que tem. Foi o que tem pra hoje, É o né? que tem pra hoje. Tudo bem. E aí, como estamos? Tudo bem, Rê? Tá Ai, que ótima. maravilha. Obrigada, que delícia estar aqui com você. Obrigada mesmo. Obrigada eu. Nossa, é um prazer enorme. E aí a gente acaba matando saudade, né, amiga? Sim, um pouquinho junto. Aproveitando. Que maravilha. O povo aí tá entrando, Cicinha. Mas além de agradecer, você ter topado, nem ter pestanejado, você realmente já topou de primeira, né? Nem se fez de difícil. Imagina essa oportunidade de estar aqui batendo papo com você, amiga. Quando que a gente tem? Falando de É coisas que eu verdade, gosto. é verdade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, para quem pessoalmente não te conhece, onde que você está atuando, por que que você escolheu essa área, e até essa questão da cabeça e pescoço, para os cuidados paliativos, como é que foi tudo isso? Conta tudo. Bom, gente, eu me formei no Paraná, em Londrina, eu sou de lá. E na faculdade eu sempre gostei de cuidar de paciente grave. Aí na verdade, eu fui fazer cirurgia porque eu gostava de UTI, eu queria fazer UTI e uma das áreas de entrada era cirúrgica. E eu tive Aham, excelentes professores da cirurgia na minha faculdade, na UEL, corações para a aham. UEL. E aí eu vim para São Paulo, porque eu queria morar aqui. E vim fazer Aham. cirurgia. E daí, dentro da cirurgia, eu descobri a cabeça e pescoço, que na verdade eu nem conhecia na época da faculdade. Não tinha tido oportunidade de É uma passar. área bem específica, né? Quando eu penso em Super, cirurgia geral, cabeça e tipo, pescoço não é uma prazer, opção. né? Prazer, cabeça e pescoço. E a cabeça e pescoço é linda, né? Uhum. E daí eu fui fazer cabeça e pescoço, acabei desistindo da ideia de fazer UTI, segui mais um pouquinho a carreira cirúrgica e na cabeça e pescoço eu descobri que muitos pacientes, infelizmente, apesar de todo o tratamento que a gente fazia, a gente não conseguia curar esses pacientes. E eles acabavam, eles a- continuavam acompanhando conosco e a gente tinha um ambulatório cirúrgico, um ambulatório super que todo residente da cirurgia quer operar, né? Uhum. E eu gostava de atender os pacientes que já não tinham mais uma proposta cirúrgica. Eu gostava de tentar cuidar deles com as armas que eu tinha, né? Com o Uhum. pouco conhecimento que eu tinha. E daí foi o Dr. Flávio Ojais que me apresentou o cuidado paliativo, me apresentou um simpósio que ia ter no Círio, e daí eu fiz o simpósio, Se adorei, fui fazer apaixonou. a pós, apaixonei, fiz o mestrado e acabei migrando aos pouquinhos. E desde 2014 que eu trabalho como paliativista, né, e não tenho mais operado, né, eu falo, a gente não deixa de ser cabeça e pescoço, Aham. mas não tenho mais atuado operando. E é isso, continuo aqui. Hoje eu trabalho aqui em São Paulo, no IBCC, que agora é São Camilo, Oncologia. Estou dentro de uma equipe de Santa Catarina e
tô na Casa Humana, que é um serviço de home care especializado em cuidado paliativo. Gente, Isso. vocês têm que saber que ela era uma mega cirurgiã, assim, tipo, a pessoa se apaixonava por cabeça e pescoço porque rodava com ela, assim, isso era R+, e eu, nossa, era, a gente gostava e queria fazer cabeça e pescoço e operar, Eu mas não é faço assim paliativa mesmo, né? porque eu não gosto de fazer cirurgia, não é isso. Não é isso, né? Não é isso. É só que para você hoje faz mais sentido, é É o o que te caminho, realiza, né? né? É, o caminho leva a gente, né? As Sim. coisas vão acontecendo. É verdade, é verdade. Eu mesmo no sono também não imaginava que ia para esse caminho tão. E de repente você se vê lá e se vê apaixonada, né? Pelo que faz, nem Sim. imaginaria. Então vamos lá explicar o que são os cuidados paliativos, como que funciona, como que a gente seleciona um paciente para ser ofertado esses cuidados. Explica pra gente isso aí. Assim, na verdade, cuidado paliativo, ele é uma abordagem multiprofissional, né? Não é uma coisa só Uhum. médica, é uma coisa que a gente, na verdade, como médico, a gente faz uma parte, né? É um trabalho que é muito importante ser feito com uma equipe interdisciplinar, enfermeiro, psicólogo, físio, todo mundo agrega, todo mundo ajuda, cada um enxerga uma necessidade diferente do paciente, então é muito importante esse trabalho em conjunto, né? E a ideia é ofertar para todo paciente que tem uma doença sem uma perspectiva de cura, né? Não significa que os pacientes que ainda têm uma perspectiva de cura, mas estão passando por um sofrimento muito grande, não possam Não ser posso. cuidados dessa forma, né? Uhum. Hoje no Brasil, a gente não tem equipe suficiente de cuidados paliativos para ofertar para todo mundo que precisa. Então, assim, muitas vezes o médico especialista dentro da sua área e a sua equipe oferecem cuidados paliativos para os pacientes. Uhum. Não necessariamente precisa ser feito por um especialista naquela área, né? Lógico que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai aprendendo mais coisas e vai se aperfeiçoando nisso. Mas é o Uhum. cuidado para o paciente e para a família que tem a intenção maior de tentar aliviar o sofrimento que está acontecendo naquele momento, né? É isso que a gente tenta fazer. E como que vocês chegam nessa decisão? Como que vocês decidem isso? Tipo, a equipe decide? Como que funciona normalmente? Geralmente o paciente ele não vem procurar a equipe de paliativo. Geralmente o paciente ele chega encaminhado pela equipe que está cuidando dele, né? Tanto a equipe geriatras, oncologistas, cirurgiões, diversas áreas que têm pacientes crônicos já com uma doença numa fase um pouco mais avançada. Esses especialistas acabam encaminhando para um acompanhamento em conjunto, né? Diferente de uma ideia que às vezes tem que assim, o paciente vai para o paliativo como se ele fosse passado para uma outra equipe, né? Na verdade, Sim. assim, vem me dar um suporte para eu continuar cuidando o melhor possível desse Acrescentou uma paciente. coisa, né? Exatamente. Né? Então, a gente não está aqui para substituir uma equipe, a gente está aqui para ajudar aquela equipe que está cuidando daquele caso, daquela família, do paciente, a cuidar dele de uma forma ainda melhor, né, para Uhum. implementar o cuidado. Então, geralmente, eles são encaminhados. O ideal é que, assim, a partir do momento que você sabe que você tem uma doença grave, que tem uma perspectiva desse tratamento trazer um sofrimento para esse paciente, você já chamar o paliativo para acompanhar em conjunto, né? Certo. A gente ainda tem, infelizmente, alguns serviços, alguns lugares acabam encaminhando para a gente quando o paciente já passou por muito sofrimento e, infelizmente, acaba evoluindo para uma fase mais avançada da doença. Mas o Uhum. ideal seria que a gente começasse antes, né? Para que a gente pudesse melhorar a qualidade de vida e ele vivesse melhor o quanto antes.
É verdade. É porque talvez esse é o mito aí que a gente quer desmistificar, né, Cissa? É. Venha com um peso cuidados paliativos para o paciente, para a família. Eu quero até que você fale como que é a recepção disso. Quando você chegar, eu sou paliativista, como que é para o paciente, para a família? Porque parece que, ai meu Deus, eu agora não tem mais o que fazer, então tem muito mito aí, né? Eu vou te falar que os pacientes, depois que pegam um pouquinho mais, criam um pouquinho mais de vínculo, eles até falam isso. Nossa, doutora, eu achei que ia chegar aqui e a gente ia falar sobre tipo, eu tô morrendo, A né? morte. E que bom que a gente está falando sobre outras coisas, né? Então, assim, a ideia do paliativo é a gente abordar esse paciente de uma forma de que, assim, olha, você está vivo, o que que a gente pode fazer para você viver melhor? Né? Eu acho que é muito mais isso do que necessariamente falar sobre o processo de finitude, né? Então, assim, a gente está aqui, a gente está vivo agora. Então, assim, o que que a gente pode fazer para você viver melhor? Seja lá esse tempo que a gente nunca sabe, né? A gente tem escala, a gente tem um monte de coisa para dar um norte, mas a gente nunca sabe. Então, assim, Sim, e o agora, como é que fica, é né? verdade. Então, tem até uma certa urgência, muitas vezes, em alguns tratamentos, sabe? Porque, tipo, vamos viver o melhor que a gente consegue já, né? Aham, é verdade. E as famílias, Cissa, normalmente, como que As famílias, reagem? eu vou te falar que muitas vezes o paciente ele chega pra gente e o nome paliativo é um nome que não vende, né? É um Aham, nome que é não verdade, tá cola. bom de É um nome que não repensar. cola, tá bom, gente? A gente fica na dúvida, né? Ou a gente repensa, ou a gente ensina, na verdade, o que que é paliativo de verdade. Então, isso aqui é uma Aham, oportunidade enorme para a gente estar falando sobre isso, para tirar um pouco esse mito, sabe? aham, Então, às vezes, tem equipes que funcionam como equipe de controle de sintomas, equipe de suporte oncológico, equipe de dê o nome que você quiser. Né? Nós somos paliativistas e a gente tem que explicar exatamente isso, né? Que apesar do nome denotar algo, muitas vezes, que leva a pensar no processo de morrer, né? uhum, Trazer o paliativo, na verdade, olha, não, a gente está aqui como uma equipe que vai tentar te ajudar a viver melhor, né? E reforçar isso, afirmar essa, essa verdade do que é o paliativo, né? E não necessariamente o processo de finitude. A gente sempre tem duas opções de que lado você quer olhar, né, a situação. Sim, Você está com uma doença que talvez realmente seja uma doença que está te debilitando muito, ou talvez não tenha realmente mesmo cura, mas não quer dizer que acabou, não já acabou. Você exatamente. pode oferecer qualidade de vida dentro do possível nesse momento também, né? Sim, com certeza. E as É mesmo. famílias chega um momento, sabe? Acho que depois que passa por uma Se primeira rende. consulta, a abordagem, elas procuram, elas querem, Ah, tá. entendeu? Os pacientes também, eles não encaram isso de uma forma negativa. Eu acho que é muito difícil o primeiro contato. Depois Certo. que você consegue abordar a primeira vez, o negócio flui. Tanto que Entendi. muitas vezes a gente tem muita resistência e muita falta para as primeiras consultas. Sim, E muito menos entendi. falta para retorno. Né? Então, Certo. essa dificuldade de se aproximar. Depois que aproxima, vai. Ai, que bom. E me fala mais ou menos a equipe, assim, é composto de quais profissionais, assim, a equipe que você trabalha, por exemplo? Olha, pelo menos um enfermeiro junto. Né? Certo. Mas o ideal é quando a gente tem isso eu falo de equipe exclusiva, né? O hospital em si, ele vai ter enfermeiro, psicólogo, físio, mas não necessariamente dedicados ao cuidado paliativo. Eles Certo. geralmente trabalham geral e a Sim, gente chama e eles atendem, e alguns têm mais afinidade com o tema, têm sim. mais proximidade, outros não. Mas é sempre muito importante, né? Então, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, psicologia, assistente social, a farmácia ajuda muito a alinhar as medicações, né? Uhum. A terapia ocupacional. Não tem um profissional de saúde que a gente fale assim,
não vai importar muito para o paliativo. Acho que todos Todos são cabem bem-vindos. em determinadas situações, alguns mais do que outros, né? Mas todo mundo é muito bem-vindo. Entendi. E me diz uma coisa, o paciente é avaliado, é ofertado esse tipo de cuidado com uma equipe para ele. Isso é só no hospital? Isso pode ser feito em casa? Como que funciona isso daí também? No hospital eu sei que existe, né? Mas Sim. fora do hospital também funciona? Funciona em consultório, né? Funciona em casa também. Na verdade, aqueles pacientes que têm uma mobilidade maior, eles acabam passando em consulta não necessariamente em casa. Mas a realidade do domiciliar cai muito bem no paliativo, sabe? Até para você entender melhor aquela dinâmica familiar, né? Que cada um tem a sua, né? Então isso importa muito para o tratamento. Então, assim, funciona bem em todos os lugares, assim. A gente pode ofertar todos... É muito importante que esse cuidado seja integrado, seja uma equipe que muitas vezes consiga caminhar por todos esses locais, né? Mas às vezes a gente não consegue. Mas ele cabe em todas essas situações. E a espiritualidade desses pacientes, dessa família, tipo, vocês levam isso em consideração também? As escolhas, como é que funciona isso aí também? Funciona, assim, a gente precisa olhar para isso, na verdade. Acho que se você fizer cuidado paliativo e não olhar para a espiritualidade, você está deixando de prestar uma assistência muito grande, sabe? A ideia aqui é que a espiritualidade de cada paciente dê um suporte para que ele sustente aquele momento que ele está vivendo. Né? Então aqui, e muitas vezes o que a gente vê, não só, né, no paliativo em si, mas em todo momento da vida da gente em que a gente tem um sofrimento maior, a gente vai atrás e resgata aquilo que é de valor pra gente, né, espiritual. Então não necessariamente religioso, mas espiritual, aquilo que faz a gente ter conexão, aquilo que faz ter sentido, aquilo que realmente traz valor para a vida da gente. Então, às vezes é um pouco difícil a gente abordar isso, porque geralmente a gente pergunta a religião para as pessoas, né? E não exatamente aquilo que elas acreditam e aquilo que traz paz, aquilo que traz conforto, né? Então, é nosso papel, sim, abordar espiritualidade e mostrar que isso é muito importante, que isso faz muito sentido, né? E realmente isso muitas vezes traz um acalento, um alívio, uma razão para aquilo tudo que está se passando. É verdade. A gente sempre pode tirar lições ou situações positivas de vivências difíceis, né? Sim. Mesmo que seja nesse momento de vida, que talvez até seja próximo da finitude, mas a gente tem muito esse medo, né, de lidar com isso, e aí só em falar, às vezes você quer se afastar, ou só de estar lidando, às vezes você quer negar, então tudo isso precisa ser muito bem trabalhado. Eu acho que a parte assim, de lidar com o emocional, com a espiritualidade, é fundamental, até mesmo para o tratamento surtir efeito, né, para ele ficar mais tranquilo, né? Sim. Quando você se trata e você tem paz espiritual, seja da forma que fizer sentido para você, né, as coisas fluem muito melhor. É verdade. Com certeza. E me conta, Cissa, como é o sono desses pacientes? Eles conseguem dormir? Eles dormem muito por conta das medicações? Como que é, normalmente? Assim, depende muito, né? O paciente que está numa fase mais angustiado, preocupado, ou com sintoma que não está com controle adequado, geralmente ele tem piora da qualidade do sono.
né? Então, o sono é sempre algo que faz parte dos questionamentos da gente, né? Até porque você pode falar melhor do que eu, né? A gente precisa desse desligar, assim, né? Dessa Sim, desconexão para a gente criar, até para a gente ter ferramentas emocionais mais estruturadas para lidar com aquilo que a gente está passando. Então, assim, verdade. faz parte, a gente orienta muito higiene do sono para esses pacientes, né? E até às vezes eles se beneficiam muitas vezes de algum remédio que auxilie nesse processo de ter uma noite melhor de sono, né? De dormir melhor. Com certeza. Se a gente pensar que não necessariamente com doença grave, mas com preocupações, ansiedades, medos, a gente não dorme bem, né? Imagina uma pessoa que está passando por uma situação dessa. Então, vem tudo junto, às vezes mesmo. E Sim, realmente dormir, não só, como você falou, vai nos dar ferramentas de clareza mental, você consegue raciocinar melhor, o seu emocional fica mais controlado, você fica mais equilibrado. Fora que, sim, lidando com pessoas que já estão doentes, né, numa fase mais avançada da doença, dormir é fundamental até para o próprio restabelecer do corpo, porque o próprio sim, corpo ali está trabalhando, tentando combater aquela doença, né? sim. Então, tudo isso é fundamental mesmo. Com certeza, um suporte nessa parte ajuda também bastante. A Laís falou aqui também sobre a questão de a paliação ou os cuidados paliativos muitas vezes são relacionados com a eutanásia. E aí, entrando um pouco nessa questão de mitos e verdades, eu queria já começar por essa afirmativa. Quer dizer que muita gente encara assim, entrou para os cuidados paliativos, não tem mais o que fazer. Isso é quase como a eutanásia, vai deixar o paciente morrer? Fala aí um pouquinho sobre isso. Na verdade, a gente está falando de o, às vezes a gente faz uma reunião, né, familiar com o paciente, explica prognóstico, explica tudo, e daí a família sai de lá e fala assim, a doutora acabou de me falar que não tem mais nada para fazer. Você pensa, ai meu Deus do céu, o que que eu Resumiu a reunião. resumiu a reunião. E daí a gente sempre tenta reforçar, sabe, que assim, até nessas conversas um pouco mais profundas, né, na verdade, tem muito o que fazer, né? Pensando naquela pessoa, né? Às vezes a gente não tem muito o que fazer em relação à doença em si. Então, assim, não é que o paciente entendeu errado, a família entendeu errado, né? Em relação à doença, realmente, às vezes eu não tenho mais uma terapia que vai mudar o curso do que pode acontecer dali em diante, né? Uhum. Mas eu tenho muito o que fazer para aquela pessoa, para ela não ter dor, para evitar aquilo que faz ela ter uma angústia maior, um sintoma que não está adequadamente, né, medicado, controlado. Às vezes até para ela estabelecer a questão do tempo, sabe? O que que eu posso fazer que vai gerar boas memórias agora, que vai me dar prazer, que vai fazer eu ter dias dias bons, né? Eu falo que é tão bom quando o dia da gente não é só uma rotina, né? Quando o dia da gente traz uma memória que a gente sabe que a gente vai lembrar daquilo depois. Então, assim, É, se você... Às vezes a gente não tem noção que a gente tem uma ampulheta rodando, né? A gente não sabe quanto de areia tem nela. Às vezes, quando uhum, chega uma doença grave, a gente se dá conta que a gente tem alguma coisa que tem um limite, né? E o que que eu vou fazer nesse tempo? Então, assim, é eutanásia? Não. Eutanásia é quando eu faço uma explica o que é ação. eutanásia Vamos aí. lá na eutanásia, né? Eutanásia é quando eu faço uma ação que abrevia aquela vida. Então, eu Certo. tomo uma atitude para abreviar a vida daquele paciente. Então, isso a gente não faz. No nosso país, a gente não pode fazer. Então, assim, a Uhum. gente não, em momento algum, a gente faz com que aquele paciente morra mais rápido, tá? Provoque essa ação. Então, precisa ter uma ação. Então, isso não é feito. É diferente de você permitir que o curso daquela doença se desenvolva
sem agir sob a doença. Então, assim, eu não vou fazer mais uma linha de quimioterapia porque o efeito colateral foi muito grande, ou mais uma cirurgia, sabendo que essa terapia, seja cirurgia, seja medicamento, seja o que for, não vai mudar a evolução da minha doença. Então, assim, eu deixar de fazer não é eu fazer algo que provoque, que é eutanásia. Então, e não é não fazer nada. Né? É fazer aquilo que cabe para aquela situação, para aquele caso. Né? E o caber, eu preciso conhecer essa família, eu preciso conhecer o paciente, eu preciso saber o que faz sentido para ele. Né? Tem paciente que vai fazer sentido eu fazer algumas coisas que para outros não vai fazer sentido nenhum. Né? Então, para isso eu tenho que ter esse tempo, esse momento, esse espaço para conversar. E a gente não resolve essas coisas assim em uma consulta, né? Sim, com certeza. É todo um processo, né? É todo um processo, até para criar vínculo, né, Rê? Porque você não conversa sobre isso com uma pessoa que você mal conhece, né? Verdade. E até a Ju perguntou aqui se o médico geral pode sugerir cuidados paliativos para algum paciente. Pode, na verdade, qualquer médico pode sugerir, qualquer médico pode abordar questões de cuidados paliativos com o seu paciente, né? Então, não precisa... Na verdade, existe um critério de encaminhamento para o cuidado paliativo, de pensar em paliativo, que fala sobre, assim, um pouco sobre a sua expectativa como médico sobre aquele paciente, né? Que, assim, você ficaria assustado se esse paciente evoluísse mal no próximo ano? Se a sua resposta for não, eu não ficaria assustado, você pode não esperar, mas você não se assustaria com isso, esse paciente tem indicação de cuidados paliativos. Né? Então, assim, então você, de alguma forma, espera. De alguma forma, o feeling, né, de que, olha, as coisas complicaram, né, é uma indicação de você pensar em ter a ajuda de uma equipe de cuidados paliativos. Entendi. Um suporte, pelo menos, né? Um suporte, exatamente. Certo. Outra coisa que pode ser mito também. Sedação paliativa acelera a morte do paciente? Quando que é usada uma sedação paliativa, por exemplo, e se isso acarreta numa morte mais precoce? Então, assim, a sedação paliativa ela é feita apenas para aqueles casos de pacientes que estão com sintoma que eu não estou conseguindo controlar. Então, por exemplo, uma falta de ar que eu não estou conseguindo controlar com as medidas que eu tenho. E eu não pretendo deixar esse paciente dependendo de aparelho para respirar. Eu tenho como dar um conforto para ele, para um paciente que está evoluindo para a fase final de vida. Né? Eu tenho como oferecer um suporte para ele que não seja intubação, aparelho, ventilação. Tenho, se eu sei que ele tem uma doença grave, essa doença não vai ser revertida com essas medidas, né? Eu vou propor outras coisas para fazer. Então, falta de ar é um exemplo desse, sabe? E às vezes a gente não consegue com remédios como a morfina, que ajudam a aliviar a falta de ar, ou com oxigênio, máscara, oferecer o conforto necessário. E daí, às vezes, a gente precisa iniciar uma sedação paliativa. A sedação ela é feita com remédios que são hipnóticos, né? Que são remédios que tiram a capacidade do paciente de perceber exatamente o que está acontecendo. E a sedação paliativa ela só entra depois que eu tentei tudo que eu tinha de recurso para aliviar aquele sintoma. Seja falta de ar, seja dor, seja vômito, sangramento ativo que eu não consigo controlar. E ela é feita com uma dose mínima necessária para aliviar aquilo num coma profundo. Eu preciso só aliviar
é, aquele sintoma que deu início à sedação. Então, se era falta de ar, melhorou da falta de ar, mesmo ele estando acordado, tá tudo bem. Então, eu não Entendi. faço dose letal de medicamento nenhum, né? A gente faz o mínimo necessário para aliviar. Então, não, a sedação, é, ela não faz com que esse paciente venha a falecer mais rápido, né? A gente faz o mínimo para aquele paciente ter conforto naquele momento. Então, Certo. fiquem tranquilos, ninguém ceda ninguém para morrer mais rápido. É porque é muito difícil, né, Cícero? Assim, depende do momento, depende de qual doença, da relação que você tem com a doença, se tem algo mal resolvido entre a família, são muitas coisas. Então, às vezes, Sim, a pessoa, ou às vezes a família só quer ver aquela pessoa curada, mas às vezes sim. não tem essa opção. Como lidar com isso, né? Com uma coisa que você não tem opção. Então, às vezes, tudo que possível você puder fazer. E às vezes o fato da pessoa, ou pela sedação, ou tendo feito outros tipos de cuidados, ela vem a falecer, não necessariamente foi algo diretamente ligado ao cuidado. Talvez fosse algo Sim, relacionado mais ao quadro evolutivo mesmo, né? sim. E cada família, cada paciente tem seu tempo para entrar em sintonia com isso tudo, sabe? Sim, Infelizmente, alguns pacientes, algumas famílias não vão entrar em sintonia. E infelizmente a gente não vai conseguir, e são limitações que a gente tem, né? Por isso que quanto mais cedo na história desse paciente a gente chega e começa a criar vínculo, e começa a entender os valores, e começa a entender o que é importante, mais cedo a gente consegue começar a fazer com que o paciente se permita pensar que ele é finito e o que é importante para ele nesse momento, e daí esse processo acaba acontecendo de uma maneira com o menor sofrimento possível, né? Eu falar livre de sofrimento, eu acho que é aham, utopia, né? Mas com o aham, menor sofrimento possível. é verdade. Até porque o paciente tem o tempo de assimilar isso, e vamos dizer, aí às vezes ele já assimilou, mas um familiar tem o tempo dele. Cada um tem o Exatamente. seu próprio tempo, né? Então, assim, a gente precisa lidar com tudo isso. E fora que às vezes você já lidou com a ansiedade do seu próprio diagnóstico, do seu próprio momento, e aí você tem que lidar com a ansiedade do outro em relação a você, né? Que às vezes pode te gerar Exatamente. insegurança, inclusive, né? Exatamente. Às vezes você está bem resolvido com aquilo tudo e chega alguém cheio de questionamentos, né? E daí você tem que, às vezes como paciente, né? Ajudar aquela pessoa a entrar no seu processo, assim, tipo, no mesmo time, assim, né? Na mesma frequência, né? É Então, verdade. muitas vezes, quando as, as pessoas que fazem sentido na vida de quem a gente está cuidando, né? É, é, é muito importante aproximar essas pessoas dessa comunicação, né? Porque às vezes um que está fora, né? Às vezes a gente usa um termo brincando assim, né? O filho de Londres, né? Tipo aquela pessoa que chega do nada, não necessariamente Não estava filho, mas qualquer acompanhando, às vezes. pessoa que faça sentido na vida daquela pessoa que não teve esse tempo de acompanhar e chega cheio de questionamentos que remetem a coisas que aconteceram lá atrás e que a gente tem que ajudar a tentar soltar esses nós lá de trás para que as coisas fluam melhor agora, né? Verdade. E tudo isso faz parte do trabalho da equipe de cuidado paliativo, né? Às vezes resgatar questões lá de trás que estão impactando hoje, né? Porque a gente precisa aproveitar melhor esse momento do agora, né? E às vezes tem tanta questão para resolver, É né? verdade. E às vezes a gente não vai conseguir resolver tudo, e tudo Sim, bem, né? Eu acho que a gente está aqui para ajudar a abrir a porta, com né? certeza. Se aquela pessoa vai passar por aquela porta, se ela vai querer abrir, se ela vai querer entrar, sentar e tomar um café, não sei, né? Mas assim, a porta está aberta. Vamos conversar? Vamos tentar Aham, ajudar, né? verdade. Tem aqui alguém dizendo, a Alexandra
falando que você ajudou muito na caminhada dela. É muito grata. Obrigada. E me fala uma coisa, estamos vivendo, né, Covid, mais de um ano aí, situações, pacientes internados, internações longas, por vezes não saem da internação. Primeiro eu queria saber se um paciente que ele não tem prognóstico de retornar, se o que é ofertado para ele é considerado cuidados paliativos, mesmo que ele esteja entubado, desacordado. E, enfim, nessas situações que têm sido cada vez mais frequentes, como lidar também com esses pacientes e famílias, até porque há um afastamento, né, diferente às vezes do que vinha acontecendo em outros pacientes, justamente por conta dessa questão do Covid. Então, como é que tem sido isso aí para vocês? Olha, Rê, tem acontecido situações muito difíceis, na verdade, porque não só dos pacientes internados por Covid, mas Sim, os pacientes que internam por qualquer outra doença estão afastados das famílias por diminuição do número de visitas, às vezes impedimento mesmo de visitas. Teve fases que não podia entrar ninguém no hospital, né? Então, direta ou indiretamente tem alguma relação com estarmos vivendo a seja pandemia, né? exatamente, seja por Covid, ou seja, durante a epidemia, né, a pandemia de Covid, a gente está sendo afetado diretamente. Então, assim, para os pacientes que internam, seja por Covid ou não, o afastamento da família é algo muito complicado, porque os contatos que a gente tem são contatos telefônicos, muitas vezes com as famílias. É muito difícil a percepção pelo telefone, né? Quando a gente se comunica presencialmente, tem todo um não verbal envolvido na comunicação, né? Então você percebe o que está acontecendo com aquela pessoa, você percebe o olhar, você percebe a postura, você percebe, né? Você Por sente, telefone, né? se sente. Por telefone é muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais Sim, difícil, com certeza. né? A gente teve proibições das chamadas de vídeo para pacientes que não estavam acordados e famílias querendo ver esse paciente muitas vezes pela última vez. Então, assim, são vários sofrimentos envolvidos, né? Então, o fato da família não participar desse processo, que infelizmente algumas vezes evolui para a finitude, traz um sofrimento gigantesco, né? A falta de possibilidade de estar presente, de estar junto, de estar segurando a mão, né? Para muitas pessoas isso é muito importante. Não é para todo mundo, mas para muitas pessoas é muito importante. Então, assim, o que a gente tem tentado fazer é trazer essas famílias, nem que seja para conversar presencialmente com a equipe, Certo. né? Então, convocar reuniões familiares, sabe? Olha, vamos conversar sobre o que está acontecendo? Porque, assim, é muito difícil você ser o porta-voz da família. Então, quando você liga para um familiar, É verdade. né? E esse familiar tem que passar essa notícia para todo o restante da família, né? Tem vários grupos de WhatsApp criados para passar a notícia da família, né? Uhum. E vem um monte de questões para esse porta-voz, que muitas É. vezes ele não sabe responder, ou ele não se sente confortável em responder. Uhum. Então, tem o sofrimento do paciente que está longe de todo mundo, com medo, né, sob risco de evoluir mal do ponto de vista respiratório, de precisar ser entubado, para isso ser sedado e com isso não ter mais consciência para conversar durante um período de tempo que a gente não sabe quanto com a família. Tem a angústia de quem está do outro lado aguardando a notícia desse médico e desse profissional de saúde. Esse profissional sobrecarregado com... A gente tá, né? Quem está lidando direto com o Covid sabe, está todo mundo assim a 1 milhão, tendo que, no meio disso tudo, parar para ligar para as famílias, passar as informações, tentar ser o mais claro possível, o mais empático possível, e de quem recebe de passar a informação. Então, assim, tudo que era algo mais natural por estarmos juntos, né? O paciente estava lá, a família estava lá, você passava o boletim durante a sua visita, isso se tornou uma coisa que tem em períodos de tempo às vezes diferentes. Você vê o paciente de manhã, só consegue passar o boletim à tarde aquele paciente já não está mais do mesmo jeito que você viu cedo, É verdade. e fica tudo muito confuso. Então, assim, tem sido muito mais difícil, né? E
e espero que em breve a gente consiga respirar mais aliviado e voltar mais próximo do que era antes, né? É verdade, amiga. Inclusive, por exemplo, esses pacientes, quando evoluem de uma forma mais grave, que às vezes você percebe que ele não tem mais, assim, você pode tentar métodos ainda invasivos, a maioria deles às vezes fica entubado de forma prolongada e precisa fazer traqueostomia, muitas vezes o rim, ou os outros órgãos, outros sistemas começam a não funcionar tão bem, então piora o prognóstico em fazendo, sei lá, uma diálise, por outro lado, deixar de fazer, enfim, essas decisões, né? Isso daí também é considerado, de alguma forma, dependendo das decisões, um cuidado paliativo, é você dar um conforto para um paciente que não tem mais prognóstico de retomar, de voltar? Sim, com certeza. Até para aquele paciente que tem prognóstico para retornar, mas que é um momento mais sofrido do que esse, você está internado numa UTI com diagnóstico de Covid, né? Então, assim, você está com a sua vida em risco, né? Você está sofrendo, você tem medo, você está longe da família. Então, é uma situação de cuidados paliativos, mesmo com prognóstico. Então, assim, depende, né? Quando a gente fala de aliviar o sofrimento, eu não estou falando só de pacientes que não têm uma possibilidade de um bom prognóstico com aquela doença. Às vezes ele tem, mas ele está passando por uma fase muito difícil. A gente antes tinha umas imagens gráficas assim, né, de que o paciente ele passava por um tratamento curativo, chegava um momento que não tinha mais possibilidade de cura e ele entrava a partir desse momento em cuidado paliativo. Hoje tem inclusive um gráfico que mostra que ele pode inclusive voltar, ele está evoluindo mal, mas ele consegue recuperar e ele passa por uma fase de agora readaptação, né? E voltar a ser um paciente livre de doença. E não quer dizer que nessa fase pior ele não tinha indicação de cuidados paliativos, entendeu? Sim. Então, assim, tem sim, e independente se ele está ainda com todo o suporte e o aporte que a gente tem hoje, né, tecnológico, ele não deixa de estar sofrendo. Então, é verdade. Cuidado paliativo não é deixar de fazer coisas, né? É não entubar, não ir para UTI. Isso é algumas das discussões que a gente pode ter, mas não é só isso, né? Só isso é simplificar muito. Você pode, como você falou, ofertar esse tipo de cuidado para um paciente que, inclusive, melhora por conta disso também, né? Você consegue oferecer. E que ótimo que melhorou, né? É verdade, é verdade. Até porque eu conheço pessoas, por exemplo, que foram internadas em UTI, ficaram acordadas em UTI com aquela máscara de Hudson lá, não foi entubado, por exemplo, que as pessoas imaginam que o entubado é o problema, mas imagina você ficar na UTI acordado com a máscara. Aquele catéter de alto fluxo que é horrível, é barulhento. Super desconfortável, escutando tudo, né? E pronado às vezes, de barriga para numa posição desconfortável. Então, assim, realmente não é fácil para ninguém que está ali, e muito menos para os profissionais também, né? Não, os profissionais merecem cuidado paliativo, né? A gente tem que ter autocuidado, é verdade. A gente tem que ter autocuidado, porque a gente tem que se cuidar para conseguir, porque a gente chega exausto às vezes, com certeza. Né? Então, precisa todo mundo olhar para aquilo que faz o outro sofrer e para aquilo que te faz, né, pesar, né, para aquilo que te faz ficar acinzentado assim e ganhar energia nisso tudo, porque a gente precisa estar bem. Com certeza, senão você não consegue ajudar o outro na sua plenitude, né? Não, de jeito nenhum. Não, e eu até compartilhei antes da nossa live uma situação, porque eu, né, otorrino, médica do sono, não lido com paciente grave, né? E, assim, nesse nível de gravidade, então, nunca tinha comunicado um óbito. Enfim, não era acostumada com essas coisas. Aí vem o Covid para me colocar nessa posição. Nossa, eu resisti muito. Eu não quero isso, mas às vezes você não tem opção, né? E eu voltava desse jeito, voltava desgastada, as situações são muito difíceis, as pessoas estão apreensivas e
Enfim, aí depois que eu consegui me equilibrar e perceber que eu poderia oferecer o melhor que eu podia para aquela situação, tudo ficou muito mais tranquilo. Para mim, que não voltava mais para casa acabada, e com certeza para aquela família dentro do possível, né? Então, assim, sempre a gente pode Sim, oferecer algo de bom, né? Então, eu sempre. acho que esse foi o maior aprendizado para mim, assim, foi um aprendizado enorme. E até queria que você compartilhasse, assim, como falar sobre isso, assim, né? Eu acho que isso é algo que cada um, talvez, né, acaba levando suas próprias experiências também. Mas, assim, como é isso para você, né? Que, de alguma forma, eu acho que na cabeça e pescoço, como cirurgiã, você também lidava menos com isso do que hoje em dia, né? Na verdade, assim, às vezes a gente nem sabia como lidar, né? A gente até chegava, a gente não sabia nem como se aproximar É, de quando o paciente começava a verbalizar, né, o sofrimento, que estava difícil, a sonda, a tráqueo, aquilo é, tudo. A- Não, mas ó, da cirurgia tá tudo bem, você vai fazer esse exame. Tipo, a gente não sabia lidar, a gente cortava esse assunto, é, é. né? E falava Porque difícil já, porque aí é, não adentrava na parte, muda um pouco, né? né, o foco. Né? E assim, a cabeça e pescoço é uma escola, gente. Imagina quanta coisa, quanto impacto tem na vida de um paciente que passa por um procedimento de cirurgia de cabeça e pescoço. Verdade. Então, assim, a gente. É, é isso que você falou, sabe, Rê? A gente tem que entender que a gente não vai resolver todas as questões. A gente não vai sair, a gente não vai fazer cuidado paliativo e todo mundo vai, os que infelizmente evoluem para últimos dias de vida, a gente não vai aliviar o sofrimento, a gente não tem essa capacidade, esse poder, sabe? Sim. Então, assim, a gente não pode se frustrar com isso. Né? A gente tem, é isso que você falou, a gente faz o melhor que a gente consegue, né? A gente tenta abrir esse espaço, a gente tenta se aproximar de algumas questões, ajudar esse paciente a alcançar essa profundidade que tem, né, de sentimentos nessas fases. Sim. Mas assim, não é nosso, É. não é nosso. A gente está como um facilitador, né? Mas não é nosso. Então, E não não dá vai para chegar. ajudar, né? Eu Não pegar dá para para chegar mim em um casa e problema tipo que é assim, seu. exatamente, não vai chegar em casa e nossa, eu não vou dormir porque eu vi um sofrimento. Não, o que que eu fiz? Eu ajudei? Eu ajudei, então ótimo. Eu fiz o que estava no meu alcance, fiz, sabe? Foi o possível, né? A Uhum. gente tem que trabalhar na medida do possível. O impossível é outra coisa, é outra esfera, não é nossa, é humana, É verdade. né? Então a gente precisa estar realizado, sabendo que a gente fez o melhor que a gente podia, né? E sem se frustrar, senão a gente não consegue trabalhar. É verdade. Eu acho que esse é um aprendizado não só para essas situações, né? Para a vida, né? Quantas vezes a gente. Até esse sofrimento que a gente tem vivido mundial, né? E do nosso país, assim, às vezes a gente fica só nisso, só nesse sofrimento. Mas a gente sempre pode ou tirar uma lição ou fazer algo de bom dentro desse contexto. Então, assim, e a gente é humano também. Eu, numa das comunicações de boletim ou de óbito para um paciente, ele começou a chorar, eu comecei a chorar também, a familiar. Mas, assim, é, foi o que eu consegui fazer. Eu chorei comigo, eu me emocionei pela Sim, história, mas ao mesmo tempo eu dei conforto para aquela pessoa. E sim, ele sentiu que eu estava lá para ampará-lo dentro do que eu podia fazer. Então, assim, eu fiquei feliz também por aqui, porque eu não sou uma pedra de gelo, né, para não, falar isso. eu Ao sinto, mesmo né? tempo, eu não preciso puxar para mim. Mas tem situações que nos emocionam, claro, né? Sim. Ah, não tem como, não tem como, né? A gente só não, a gente só não deveria, não é nem que a gente não pode, né? Que às vezes a gente se deixa, né? A gente não deveria ser consolado pela família, né? Sim, por favor. Por favor. Mas assim, lógico que a gente sente, lógico que a gente emociona, o olho enche d'água, às vezes dá nó na garganta, às vezes são situações que nos remetem aos nossos valores, né? Verdade. Situações de vida parecida com as nossas. Essa coisa do espelho é sempre mais complicado, né? Então, Uhum. pessoas mais ou menos da mesma idade da gente, ou de alguém da família da gente, numa situação parecida, sempre aperta mais. Mas, assim, você fez o seu melhor? Então, tá bom, é isso, né?
Vai cuidar do seu Fica sono tranquilo. tranquilamente, vai dormir bem agora. Não deixa de dormir, pelo amor de Deus. Check, né? O sono tá tudo bem, fiz o meu melhor. Ô, Cici, me fala de uma coisa, da parte legal, assim. O paciente está lá, né, internado. Em alguns momentos ele pode estar consciente, ou seja, ele pode responder por ele mesmo. Outros perfis de paciente não podem responder por si mesmo, né? Incluindo crianças e, enfim, outros perfis de pacientes. Como funcionam as decisões por isso? Até mesmo, por exemplo, nessa situação de Covid, às vezes era decisão em relação a um procedimento, decisão em relação a um tipo de tratamento. Como que funciona isso aí? E eu também acabei pesquisando que a gente pode fazer em vida, né, um Sim, um documento dizendo testamento, como... né? Explica um pouquinho melhor isso aí. É engraçado, né? A gente nunca para pensar Nessas né? coisas. Nunca para. Nem quer, E né? nem quer, nem para, e tipo, é meio assim, tipo, nem vou falar disso que atrai, né? Não tem uma coisa assim? Atrai, chama. Mas a gente tem que imaginar que pode ser que em algum momento da vida da gente a gente não esteja lúcido e as pessoas que são os nossos responsáveis legais, talvez elas participem de conversas sobre decisões em relação à nossa vida. Então, assim, seria muito bom se a gente parasse para pensar e conversasse num momento não crítico Sim. com quem a gente confia, com quem numa situação dessa iria lá responder para o médico, né, o que tem valor para aquela paciente, né, para aquela família. Então, assim, a gente pode fazer isso em vida, né? Isso, a gente chama isso de testamento vital. Então, a gente pode ter um documento escrito olha, se for numa situação irreversível e eu tiver acamado e não lúcido, eu não quero ser entubado, eu não quero ter uma traqueostomia, eu não quero que a minha vida seja prolongada de forma artificial, porque eu não quero viver assim. Eu não quero que façam algo para eu viver mais tempo desse jeito. Mas às vezes a gente nunca parou para pensar. E daí alguém que está lá é responsável por nós. Por decidir, né? Por decidir. A primeira pessoa é o cônjuge. Tá? Então, desculpa, mas cuidado com quem a gente se casa, né, gente? Que vai responder. Né? Já pensou? Tem que estar tudo bem. Né? A gente tem que saber quais são os valores dos nossos parceiros, né? De quem a gente decidiu dividir, né? Aí entra, né, os pais, os filhos, né? Tem toda uma sequência. Tem uma parte mais jurídica, mas no dia a dia, o que é mais importante? As pessoas que têm maior vínculo com o nosso paciente serem convocadas para conversar. Não ficar ninguém de fora. Não adianta, não, eu sou a esposa, eu decido por ele, a família pouco importa. Não, gente, não é o sofrimento, não é todo mundo que está junto. Então vem mãe, vem pai, vem irmão. A gente faz reunião, às vezes, com 15 pessoas. Mas está no meio do Covid. Não, gente, todo mundo de máscara, abre a porta, vamos conversar. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo e ter oportunidade de tirar as dúvidas e de participar desse momento. Então, assim, a gente pode ter decisões nossas, né? Quando a equipe de saúde chama a família, ou até quando o paciente está lúcido, envolve o paciente para conversar sobre o que faz sentido para ele, né? Eu brinco, não é... A gente teve um professor, né, que falava que não é cardápio de pizzaria, né? não é cardápio de pizzaria, o que você quer para você. Assim, nessa situação, o que é indicado? Né, olha, tem coisas que não são mais indicadas, tem coisas que a gente pode pensar se a gente gostaria ou não gostaria, né? Então, algumas coisas dá para decidir em conjunto, outras coisas a gente comunica que tem indicação ou não tem indicação, né? Tem um papel técnico nisso tudo, né? Se a gente chega e não é chegar para a família e falar assim, olha, você quer que ele seja, né? Nem lá, tudo é entubado ou decidível. não. Não é isso, né? Tem indicação, não tem indicação, né? Ou então assim, olha,
até tem indicação, mas o que que vocês pensam sobre isso? Aí é diferente, né? E daí a Sim. gente adequa a cada situação de uma maneira muito individualizada. É E, verdade, e- até porque conversar com a família ou com quem participa do convívio daquela pessoa, muitas vezes naquele grupo tem pessoas que não se falam, tem problemas internos, tem ex-parceiros ou parceiras, filhos de sim, outro. Então, assim, tem muitos contextos familiares onde se você vai só para um grupo, talvez você está sim, excluindo um outro grupo que também participe e que talvez não se comunicam, né? com certeza. Então, assim, envolver um maior número de pessoas que realmente têm vínculo com aquele paciente, né? E a gente pressupõe que o vínculo está com o marido, com o filho, com pais. Às vezes não, às vezes não tem vínculo. Às É vezes eram verdade. relações que não tinham vínculo. E a gente não pode cobrar vínculo nessa hora. Ó, É mas é seu verdade. pai, é sua mãe, é seu irmão. Aham, Tipo, não dá pra virar a chavinha e criar vínculo, entendeu? Então, aham. assim, a gente tem que buscar essas pessoas até para ter é, in- interlocutores nesse caminho, entre o paciente, às vezes, e o médico, né? Quem é mais próximo sabe entender algumas coisas que, às vezes, a gente, como médico, não consegue chegar, né? Verdade. Então, tem que imaginar que é um time e nesse time está o paciente, está a família, estão as pessoas vinculadas, né? É daí que o trabalho consegue sair o melhor possível, né? Verdade. E para fazer um testamento vital, a pessoa vai em cartório, tem orientação, você sabe como é que faz isso, não? Você pode ter uma diretiva que você escreveu, mas existe uma orientação de você ter Técnica, né? uma orientação técnica. E Tá. seria muito importante se você tivesse um médico que participasse dessa orientação com você, né? Verdade, Porque para às orientar, né? vezes você vai pensar em coisas que tem situações que cabem, tem situações que não cabem. Mas É, verdade. infelizmente a gente não vive num sistema de saúde que a gente tem um médico para chamar de nosso, né? É verdade. Aquela é a minha médica, né? Às vezes a gente acaba aparecendo de uma forma muito é, pontual, Transitório ou pontual, né? transitória. Então é um pouco complicado, mas eu acho que quando você tem isso, pelo menos bem conversado com a sua Com os família, mais próximos, né? isso já ajuda um monte, já é meio caminho andado, né? Melhor do que você ter um documento que ninguém da sua família saiba. É Faz verdade, porque muito vai mais ficar. sentido você ter conversado e não ter documentado do que você ter documentado e não ter conversado, É verdade, faz né? sentido. Faz É. muito mais sentido. Ô, Cissa, e queria também que você falasse em relação à sua experiência. A gente escuta muito, né, de alguns pacientes que estão graves e tem uma melhora um pouco próxima, assim, da hora da finitude e depois pioram. Você vê isso com frequência? Isso realmente é uma coisa que acontece, Ai, gente, acontece. né? Acontece. Eu vejo Acontece. A também. melhora da morte, a gente fala, né? Mas que o paciente vem evoluindo mal, aí do nada tem uma Melhora. melhora, conversa, acorda, come, e no dia seguinte já piorou tudo de novo. A gente não tem uma explicação científica para isso, pelo Uhum, menos até onde eu conheça, não. É, teve uma vez que eu fiz um curso com a doutora Ana Cláudia Arantes, uhum, e ela citou uma passagem de um livro que chama o Livro Tibetano dos Mortos. Confesso para uhum. vocês que eu não sou a melhor leitora desse mundo. E é um livro muito difícil. Mas eu fiz É, questão de ler o capítulo que ela tinha indicado, que fala sobre uma explicação mística sobre isso. uhum, E, e nessa explicação, eles comentam que assim, é como se no corpo da gente os quatro elementos, né, fogo, terra, ar e água, eles tivessem uma ordem de entrada e uma ordem de saída. uhum. Então, que a gente começa como terra, como gameta, encontrando, né? Que daí a gente
evolui num cenário de água, da bolsa de água, no útero e tudo mais. Aí vem o trabalho de parto, que tem o esforço do fogo, de toda a energia que é colocada ali. E daí, quando a gente nasce, a gente respira. Então, entra o ar. O ar. E nessa mesma ordem, os elementos sairiam, né? Entendi. Então, a gente perde O ar. musculatura... Na mesma ordem. Então, perde a terra primeiro. Ah, tá, entendi. Né? Então, perde massa muscular, a gente fica enfraquecido. A gente perde água, a gente desidrata para morrer. A gente para de comer, a gente para de beber, a gente perde a fome, perde a sede. E eles explicam essa melhora da morte como a saída do fogo. Entendi. Então, como se a gente acendesse antes de morrer. Então, acende, queima e o último que sai é o ar do último suspiro. É super místico, Rê. Eu vou falar pra você Mas que... faz sentido, né? É a única coisa que eu já li alguma vez sobre que fez isso. algum sentido. Por mais que eu não seja tão mística assim. Você está falando aqui com alguém criada no leito da cirurgia, né? Não tão mística assim. Que tem até uma certa dificuldade de contato dessa forma com isso. Mas foi a única coisa que fez algum sentido alguma vez, sabe? Que eu tenho ali. Então, assim, cientificamente, uma coisa que explique a melhora não tem, mas a gente vê. E vê bastante. E vê bastante. É muito interessante. E também eu vivenciei uma situação nesse momento aí que eu fiquei em relação a comunicado de óbito e boletins, onde um paciente era oncológico, ele teve suspeita de Covid, eu também tinha confirmado, e ele não queria internar de jeito nenhum e foi para casa. E aí, quando ele acabou depois internando e foi para UTI, acabou falecendo, mas ele queria resolver uma situação com o filho. Então, assim, ele e o filho não se falavam. E aí, enfim, a família entendeu que ele na internação provavelmente não sairia. E, enfim, teve toda essa situação e ele foi em paz internar no dia seguinte, entendeu? Então, foi para casa, resolveu e voltou, né? Voltou. Então, assim, até a própria família estava muito emocionada, inclusive esse filho, porque era algo que estava mal resolvido até aquele dia, né? Então, realmente, essas situações são interessantes porque é mais uma ansiedade para uma pessoa que está lidando com tantas, né? E às vezes pode envolver uma situação familiar, uma situação financeira, alguma coisa mal resolvida, né? E aí você só pensa naquilo. Passar senha do banco, passar coisas materiais, guarda de filho. Tem tanta coisa para se resolver, mas tanta coisa. Né? A gente tá tão além daquilo que a gente, como profissional de saúde, às vezes consegue enxergar. Né? A gente fica tão ali no foco da doença em si e tudo. E o que faz doer não é aquilo. O que faz doer são outras coisas. Né? Então, assim, quando a gente abre espaço para falar sobre valores, quando a gente abre espaço para falar sobre o que faz sentido, o que faz sofrer, o que realmente faz doer, quando a gente pergunta isso desta forma, e não só, Dona Maria, você está com dor? Né? Não, dor não. Dona Maria, você está sofrendo? Eu estou vendo que você está mais triste. O que está acontecendo? Ah, doutor. E daí é outra coisa. Não tem nada a ver com a doença, muitas vezes, né? A doença está lá como um complicador, né? Não deixa de ser um complicador. Mas muitas vezes... Não, pode falar. Não, mas muitas vezes também a doença é a oportunidade que tem para resolver tanta coisa, né? Também tem isso. Pôr tanta coisa no lugar. Essa coisa do olhar para a ampulheta da gente virada, assim, às vezes só acontece quando a gente está doente, né? É verdade. A gente deixa de lado todas aquelas besteiras que a gente carregou, passa a ver um outro sentido, né? Perdi tanto tempo, né? É verdade, verdade. E eu ia falar que, tipo, eu fiz uma enquete uma vez aqui, falando sobre qual a dor que mexia mais com você, né? Qual era mais dolorosa, a dor física ou emocional? E, enfim, emocional, disparado, né? Porque a dor física, você tem até remédio, né? Tem opções ainda. Emocional... Teoricamente, você controla a dor física. Teoricamente, você tem meios para controlar. Teoricamente, tem. Mas, realmente, a dor emocional, muitas vezes, até gera a dor física também, né? Então,
A gente carrega muitas coisas, inclusive dores emocionais, problemas mal resolvidos, e muitas vezes chega numa situação difícil que a gente resolve se abrir para a possibilidade de resolução e de estar em paz, literalmente, né? Já pensou se a gente Sim, pudesse viver em paz? Se a gente escolhesse isso todos os dias? exatamente. Assim, né, o final desse filme a gente sabe, né? Se a gente vai morrer no final da história, Verdade. vamos fazer essa história fazer sentido? Valer a pena, né? Valer a pena, sabe? Ser produtiva, sabe? Vamos deixar boas memórias aqui com quem a gente convive, por onde a gente passa, sabe? Então, assim, olhar para a finitude, novamente, eu não estou falando que cuidado paliativo é falar de finitude, mas assim, Sim, você sim, é obrigado a olhar para a sua finitude e sim. daí não ficar focado nela, mas entender que eu não estou viva, eu não preciso viver melhor o tempo que eu tenho, né? Então, vamos aproveitar, o que eu preciso, É né? verdade. Então, é esse contato com essa finitude que muitas vezes faz a gente ressignificar a vida da gente. O presente, O né? presente, dá um sentido para ele que faça valer, né? Ai, que maravilhosa essa conversa. Ó, a Gigi aqui falou muito bacana a maneira que a gente está falando, importante as pessoas terem esse conhecimento, agradeceu por ajudar nesse processo. A Glaucia agradecendo você por guiar na profissão e aprendizado. E a Sueli nunca tinha ouvido uma explicação sobre a melhora da morte como essa, mistérios que nem a ciência explica. Ah, tem alguns. E não são poucos, né? São São vários. poucos. Se tudo fosse técnica, era fácil, né, Rê? É verdade. Não é, né? Com certeza não é. A gente está aqui, a gente é um instrumento dentro de uma linha que a gente pode ofertar dentro dessa área algumas coisas, mas tem muito mais coisas além disso, né, que interferem. Tanto é que tem tantas coisas que você faz tudo certo e aquela coisa evolui de um jeito, você faz do mesmo jeito para outro paciente evolui de outro. Então, quantas coisas contribuem para aquilo, né? É o que eu falava, se fosse para fazer a mesma coisa, para escrever o mesmo remédio, eu trabalho com sono. A pessoa chega aqui querendo dormir. Se fosse só para passar remédio, dopar, não precisava de mim. Era um prescritor aqui que passava a mesma coisa, funcionaria para todo mundo. E não é assim, né? Tem todo um Sim. contexto que tira o nosso sono. Ou que pode fazer a gente dormir melhor, né, Rê? Dormir em Sempre, paz. sempre tem opção. Verdade. Amiga, estamos finalizando aí. Quero agradecer. Papo muito lindo, muito leve sobre coisas que às vezes a gente tem receio de falar, Sim. de aprofundar e, enfim, a gente conseguiu mostrar aqui que nem tudo precisa ser pesado, então a gente pode falar de coisas que não são fáceis de uma forma leve, né? E queria que você deixasse aí um recado para o pessoal, uma lição, algo que você aprendeu nesse seu caminhar, alguma coisa aí que pode ajudar aí as pessoas. E agradecer mais uma vez, você é maravilhosa. Eu te admiro como cirurgiã paliativista. O que você fizer, eu tô lá de fã. Bonitinho. Ai, gente, obrigada primeiro pela oportunidade, por mostrar que cuidado paliativo não parece que o doutor da morte, assim, né? Capa preta. Não é isso, né? A gente está falando de vida, né? A gente está falando de viver bem o tempo que a gente tem, né? E viver melhor e entender que a gente está aqui, que às vezes a chama da gente talvez vai apagar em um momento que a gente não esperava, né? Mas assim, o que a gente fez até agora, né? E o que a gente pode fazer. E a gente vê que as pessoas não têm medo de morrer, as pessoas têm medo de sofrer. É Né? verdade. Então, se a gente está aqui para aliviar o sofrimento, a gente não é uma equipe que é para ser mal vista, né? Então, A gente está aqui se o medo é esse, né? Se o medo é esse, eu estou aqui para ajudar. Né? Se o medo é esse, eu estou aqui para contribuir. E me coloco à disposição aqui para quem qualquer momento precisar tirar uma dúvida, perguntar qualquer coisa. Estou aqui com vocês. Obrigada, Rê, por tudo. Eba, obrigada a você. Gente, obrigada aí também por estar com a gente. Foi maravilhoso, adorei. Eu também. Um beijo Beijos. grande, boa noite. Boa noite.
Tchau, tchau. Tchau.